Olá, meus prezados amigos e irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Eu faço voto que tudo esteja muito mais que bem, tanto com você quanto com a sua família. Esse é o nosso voto. Eu quero já agradecer aí pela sua participação, pelo seu envolvimento, pela sua interação, por você compartilhar esse trabalho e alcançar mais pessoas. Esta é a nossa missão, a parte que nos é dada. Nós estamos aqui para compartilhar, estamos aqui para transmitir a você algumas orientações, alguns subsídios, alguns links de orientação para que você possa estar muito mais preparado aí na sala de aula. Esta aula, esta orientação não é específica somente para professores, mas para todos aqueles que amam e gostam da palavra de Deus. Essa é para você. Amados, nós vamos estudar aqui sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Esta é a segunda aula de nossa série de 13 aulas aqui de nossa revista, que foi comentada pelo pastor Elienay Cabral, consultor teológico das escolas bíblicas e também da casa publicadora CPAD. Deus abençoe a sua vida, meu amado, e vem comigo, pois o assunto está maravilhoso. E o versículo que nos dá norte para o nosso estudo de hoje está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Nós temos uma leitura que você faça ela aí em sua casa e posteriormente, domingo na igreja, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 3, e depois o 22, capítulo 22, versículos 4 e 5, e depois o capítulo 26 ainda do livro de Atos, versículos 9, 10 e 11. Essa é a leitura bíblica que norteia a nossa aula de hoje. O objetivo geral da nossa aula, do nosso estudo, do nosso ponto de vista, o ponto a ser examinado aqui, diz assim, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que há perseguição cristã ou religiosa aqui no Brasil? Você acha que há algum preconceito religioso aqui no nosso Brasil? O que você acha? Você acha que podemos classificar todos que estão na igreja passando por algum tipo de perseguição, de algum preconceito? Você acha que podemos classificar isso como perseguição religiosa ou perseguição cristã? Tudo isso e muito mais, nós vamos estar tirando essas dúvidas aqui e agora na nossa pré-aula de hoje, no nosso estudo de hoje, que é muito importante e você não pode perder. E eu quero já te agradecer aí pela sua participação, pela sua interação, por você compartilhar esse trabalho. Por causa de você, pelo seu compartilhamento desse trabalho, o seu envolvimento, esse trabalho está chegando em mais pessoas. E isso é importante, porque está ajudando, está abençoando ainda mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Amados, o primeiro ponto a ser estudado aqui é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo de Tarso, ele ameaçava a igreja não por acaso, não era por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Saulo, ele tinha um problema. O que levou Saulo a perseguir a igreja? Porque Saulo, ele tinha simplesmente prazer em perseguir a igreja? O que levou Saulo a perseguir a igreja? Esse é o primeiro ponto para nós estudarmos aqui. Isso é muito importante, amados. É muito importante. O fanatismo, eu quero aqui classificar fanatismo. O fanatismo religioso faz a gente perseguir, faz a gente fazer coisas que não convém. Saulo, pelo zelo, pelo fanatismo da sua religião judaica, farisaica, fez com que ele perseguisse implacavelmente a igreja, levando as pessoas
até a morte, ele tinha o consentimento legal, ele tinha legalidade para perseguir a igreja. Ele se dirigiu carta aos magistrados, aos do Sinédrio, pegou carta e legalmente perseguia, manietava, trazia preso, açoitava. Ele tinha prazer no sofrimento dos cristãos. Tudo isso por causa de um fanatismo. E o coração dele ficou ruim. Ele achava que estava fazendo o bem, ele estava achando que estava zelando, porque ele tinha o cristianismo, ele tinha o caminho, o cristianismo como algo blasfemo. Ele oprimia os cristãos a fazer os cristãos blasfemar. Ele tinha o prazer na dor das pessoas. Ele era um fanático, um religioso fanático. Será que nós podemos nos tornarmos fanáticos, cristãos fanáticos? Aquele tipo da pessoa que não pode chegar outro perto dele se não for da mesma crença. Ele não fica perto dele porque acha que ele não é digno de estar próximo dele. Será que você não é um fanático religioso? Será que eu não sou um fanático religioso? Será que eu não estou me achando melhor do que as pessoas que não estão na igreja? Será que isso é fanatismo? Ou é zelo? O que seria isso? Como nós classificaremos isso? Qual a melhor forma de classificarmos isso? Tem pessoas que gastam o tempo na internet, em redes sociais, só criticando religião ou denominação. Ele não faz outra coisa a não ser criticar igreja católica, igreja A, igreja B, só criticando. Será que estas pessoas estão realmente vivendo um genuíno evangelho, o evangelho de Cristo Jesus? Ou essas pessoas são fanáticas, são pessoas críticas, mas não crítica buscando o zelo, buscando o que é certo, criticar o certo, tirar o certo do meio do errado. A crítica, que quer dizer fina, apuração fina, não é essa crítica, é uma crítica nojenta que bate, aborrece as pessoas e não soma, somente aborrece as pessoas. Isso não é um serviço do reino de Deus. Isso podemos classificar como fanatismo. Isso é um desserviço. O evangelho de Cristo não é isso. Jesus deu o maior exemplo. Ele entrou na casa de pecadores. Jesus era luz. Se está precisando de luz no meio das trevas, é necessário que a luz entre lá. Você é luz, eu sou luz, nós somos a luz desse mundo. Jesus disse, e nós devemos levar esta luz aonde está em trevas. Isso é fato. O apóstolo Paulo é classificado aqui, esse homem, como um homem blasfemo, perseguidor e opressor. Era um fanático, ele era zeloso na sua lei a ponto de matar. Mas que zelo era esse? Se ele era, ao mesmo tempo que era zeloso, ele era uma pessoa blasfema, era perseguidor e opressor. Ele mesmo fala. Ele mesmo se autodescreve, ele descreve a sua natureza, a sua vida passada antes do encontro com o Senhor Jesus. Pense bem, meus amados, será que nós não estamos sendo realmente religioso ao extremo? Nós não estamos sendo fanáticos? O fanatismo cega, o fanatismo tira o brilho. O fanatismo leva a pessoa a fazer coisas fora da direção, fazer coisas absurdas, fazer coisas fora ignorar, cega a pessoa. Vamos lá. A perseguição contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Como que Saulo, com todo o seu fanatismo, ele perseguia Jesus? Ora,
ficou muito bem claro, é muito bem claro para nós que a igreja forma o corpo de Cristo, sendo Cristo a própria cabeça da igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, logo nós entendemos que quando Saulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. É por isso que Cristo fala com ele quando tem um encontro com ele lá em caminho de Damasco. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, perseguir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é perseguir o próprio Cristo. Porque Saulo perseguia implacavelmente a igreja, perseguia para matar, ele tinha prazer na tortura, tinha prazer no sofrimento e não tinha exclusividade para a perseguição. Ele não perseguia só homens, não perseguiam só mulheres, mas também tanto homens, mulheres como crianças. Ele perseguia a todos do caminho, porque tinha prazer em fazer as pessoas até blasfemar. Ele colocava nas pessoas terror psicológico. Ele colocava na pessoa, né, ele imprimia, ele oprimia as pessoas psicologicamente. Ele fazia as pessoas sofrer com pressões psicológicas. Ele tinha toda essa capacidade do mal, para fazer o mal à igreja de Cristo Jesus. Então Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo, automaticamente ele perseguia a Cristo. Ele era um homem que conhecia toda a Torá. Paulo, ele era zeloso pela sua lei farisaica, porque ele conhecia a Torá. Ele examinava, ele era perito na Torá. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele aprendeu o que é a Torá. Amados, a Torá é os 5 livros da Bíblia. São os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. A Bíblia de Paulo na época, que é a Bíblia dos judeus, chama-se Taná. Alguns chamam Tanakh, mas outros também Taná. Então, a Bíblia judaica, chamada-se Taná, ela era composta de 3 partes. Era composta da Torá, que é o mesmo Pentateuco nosso, e era também a segunda parte dela era dividida em 3 partes. Vem comigo aqui nessa, ó. Torá, que é o que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o mesmo Pentateuco da nossa Bíblia. O segundo é os Neviim. Neviim quer dizer profetas, Neviim quer dizer profetas, e Ketuvim quer dizer escritos, ou seja, era dividida em 3 partes: Torá, Pentateuco, Neviim, que é os profetas anteriores e os posteriores, e o Ketuvim, que é escritos, onde está composto lá na nossa Bíblia, tanto os escritos também como os livros poéticos. Essa era a composição da Bíblia. A Bíblia judaica só tem o Antigo Testamento, chamado Taná. Então é isso. Paulo conhecia toda a Taná. Então, o que ele encontrava lá na Taná, ou na Torá, que era nos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente aqui no livro de Deuteronômio, é que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus, pois a lei dizia: aquele que for morto no madeiro, ele seja tirado do madeiro e enterrado, para que não fique lá, porque maldito de Deus, porque foi morto no madeiro. Então, sabendo Saulo, que Jesus foi morto, pendurado no madeiro, ele tinha Jesus como uma maldição. Ele jamais acreditaria num Deus, num Messias, num ungido de Deus, num Cristo, que fosse morto como um maldito, pendurado no madeiro. Quer ver aqui?
Olha o que está escrito aqui no livro da lei, Deuteronômio 21, 22. Vamos ver o que está escrito aqui. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver, o 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim Deus te dará em herança. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu por herança. Ou seja, era necessário ser sepultado no mesmo dia, para que não contaminasse a terra. Esta era a lei na época. Então a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Terceiro e último, quando um sistema se volta contra a igreja. Amados, você sabia que há um canal, uma linha disponível para nós, para quando nós sofrermos qualquer agressão ou intolerância religiosa? Você conhece alguém que tem intolerância religiosa? Você não tem não intolerância religiosa? Será que eu não tenho intolerância religiosa? Você sabia que nós temos um canal direto para denunciar quando sofremos uma intolerância religiosa? No nosso país nós temos lei para isso. Tem gente sofrendo aí intolerância religiosa, passando por cada situação, vexação, perseguição, tudo isso, e talvez não saiba desse. É só você discar o número 100, no seu telefone e vão te atender. Esse número, esse canal, esta linha é específica para denúncia de intolerância religiosa. Então, grave aí o número 100 para denúncia de intolerância religiosa. Não sejam intolerantes, não persiga as religiões. Nós não temos nada a ver com isso. Você conhece o caminho da verdade. Não temos que maltratar fisicamente pessoas. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. A nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Não temos o direito de ferir, de machucar ninguém por questões religiosas. Não sejam intolerantes religiosos, não sejam fanáticos. O Saulo de Tarso perseguiu a igreja, sofreu o que sofreu depois. Tudo por causa da sua intolerância religiosa, por causa do seu fanatismo religioso. Então, quando um sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Era uma perseguição terrível. Saulo perseguiu até a morte, ele consentiu na morte de Estevão. Se Paulo era um erudito, conhecedor da Taná, ele dominava tudo isso, sabia de tudo isso, mas Estevão, ele era também um erudito e totalmente preparado pelo Espírito Santo. Era um homem que nas suas palavras, nos debates de palavra, de testemunho, ninguém vencia ele. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e recebeu essa capacidade. Era um erudito de Deus, capacitado pelo Espírito Santo. É algo extraordinário. E ficava difícil. Saulo não aceitava Jesus pelo fato aqui, né? Por causa desse escrito 21, 22 e 23 de Deuteronômio lá na lei. Mas Paulo fala também aqui aos Gálatas, né? Paulo fala
aos Gálatas que Jesus, ele se fez maldição para nos livrar da maldição. Foi aí que Paulo entendeu Jesus. Foi aí que Paulo mudou o seu pensamento. Às vezes nós estamos com o nosso pensamento, a nossa mente cauterizada em uma aplicação que é de particular interpretação, e nós estamos aí passando de geração em geração ensinamentos errados. E estamos, quem sabe, até vivendo em cima ou debaixo de um fanatismo, de um preconceito, de uma intolerância, né, que não leva nada a lugar nenhum, e precisamos simplesmente compreender a palavra. Deixe que a Bíblia explique a própria Bíblia, permita a Bíblia explicar a Bíblia. Nós não temos particular interpretação. A interpretação que nós passamos por aqui é a interpretação da Bíblia, a Bíblia interpretando a Bíblia. Nós somos apenas a exposição, nós damos voz à palavra escrita, o logos aqui, a palavra escrita, nós damos verbo a ela, nós falamos, damos voz a ela, mas a interpretação é da própria Bíblia, é a primeira e maior regra da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Amados, o pentecostalismo, né, aqui no Brasil também sofreu algumas intolerâncias, algumas perseguições no tempo dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, como sofreram esses homens em nome do pentecostalismo, né? Então existe sim a intolerância religiosa, a perseguição, existe. Mas como nós podemos classificar aqui para encerrar, como podemos classificar a perseguição religiosa ou perseguição cristã? Tem gente que está dizendo aí, eu falei isso lá no início, agora vamos lá concluir. Tem gente dizendo que está sendo perseguido. Tem pessoas, eu estou sendo perseguido, mas sendo perseguido pela sua própria ideologia. Foi situações que ele cavou, que ele criou, e agora está sendo perseguido por causa disso. A autenticidade de ser um perseguido por Cristo, perseguido por o amor de Cristo, são aqueles que eles são perseguidos por testemunhar de Cristo, por testemunhar da palavra, não por defesa de ideologias ou então defesas de personalidade própria. Não, os autênticos perseguidos são aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. São perseguidos pela verdade, são perseguidos pela palavra, pela pureza, pela doutrina bíblica. Esses sim são autênticos perseguidos. Esses em outros países são perseguidos, isso é conhecido de nós todos, mas principalmente aqui no Brasil também, alguns são perseguidos por pregar a palavra autêntica e verdadeira. Amados, essa é a posição para esse dia de hoje. Nós te convidamos, compartilhe esse vídeo e também acompanhe a nossa aula na íntegra aos domingos às 9 horas da manhã pela página de nossa igreja IADESG sede lá no Facebook. Você pode entrar e participar conosco na íntegra, 1h10 por aí de vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e foi muito bom estar contigo uma vez mais. E até a próxima aula, assim querendo o nosso Deus.